Então vamos dar seguimento aí ao nosso módulo, né? Nosso tema hoje vai ser a discussão envolvendo a asma, particularmente na urgência e emergência, tá? Então vamos discutir alguns aspectos, muitos deles você já tem noção, conhecimento da pneumologia, mas vamos fazer uma revisão para a gente entrar na classificação e na abordagem da asma na urgência e emergência, ok? Só adicionar aqui. Bom, pessoal, então vocês sabem muito bem que a asma é uma doença inflamatória crônica que tem característica de uma hiperresponsividade das vias aéreas inferiores e por limitação variável ao fluxo aéreo, reversível espontaneamente ou com tratamento, né, broncodilatador, manifestando-se clinicamente por episódios recorrentes de sibilância, dispneia, aperto no peito e tosse. Particularmente, esses sinais e sintomas advêm à noite e pela manhã ao despertar, né, que são os momentos de queda de temperatura principalmente, ok? Resulta da interação entre genética, né, nós temos fenótipos, né, genótipos e endótipos, né, exposição ambiental e outros fatores específicos que levam ao desenvolvimento e manutenção desses sintomas, né, são vários desses fatores. Perfaz 5% dos atendimentos nas emergências, né, então a cada 100 atendimentos, 5 vocês vão estar lidando com um evento grave de asma ou moderado, né, e 30% das consultas ambulatoriais infantis. São 350 mil internações por ano no Brasil, é a quarta causa de internação pelo SUS e cerca de 2.000 mortes ano no Brasil, ou seja, um número considerável, né? O diagnóstico é baseado em dados clínicos e funcionais. Então, nos dados clínicos vamos ter um ou mais os seguintes sintomas: paciente com dispneia, tosse crônica, sibilando, aperto no peito ou desconforto torácico, especialmente noturno ou pela manhã, conforme predito. Sintomas são episódicos e recorrentes, e isso inclusive vai classificar a asma, né? Essa recorrência desses sintomas, dessas acutizações de sintomas, vão determinar a classificação conforme daqui a pouquinho nós vamos mostrar para vocês. A melhora espontânea ou sob medicação específica, né, broncodilatadora, anti-inflamatória, e exclusão de outros diagnósticos, né, para o diagnóstico diferencial. Os dados funcionais, né, que vão complementar o diagnóstico, é feito através do achado de obstrução ao fluxo de ar em via aérea, ou seja, nós vamos ter uma redução do volume expiratório final em 80% previsto, com desaparecimento ou melhora dos sintomas ou da sibilância após o uso de broncodilatadores por via inalatória. Então, se a gente tiver um aumento de 7% nesse valor expiratório final, ou pico expiratório final, do previsto, ou 200 ml em valores absolutos. Indivíduos sintomáticos, mas com achados espirométricos normais e sem reversibilidade demonstrada ao uso de broncodilatadores inalatórios, o diagnóstico pode ser buscado pela demonstração dessa hiperresponsividade das vias aéreas por testes de broncoprovocação, como, por exemplo, o exercício, né? Induzir uma atividade física para este paciente e a gente vai entender que esse paciente entra em broncoespasmo, né? Os novos marcadores não invasivos de inflamação brônquica, né? O óxido nítrico exalado, é um marcador importante para determinar se esse paciente está em crise de asma. Classificação da gravidade, então, a gente já predisse para vocês sobre a intensidade e recorrência dos sinais e sintomas, vão determinar essa classificação. Esse é um consenso brasileiro de asma pelas diretrizes de 2012. Então, nós vamos ter asma intermitente, persistente, leve, moderada e grave, né, baseado exatamente nessas gravidades todas aí. Ou simplesmente, né, baseado nesses sinais e sintomas, nós estamos com esses achados todos aqui e dependendo do resultado deles, nós vamos classificar essa asma leve, moderada, grave ou extremamente grave ou muito grave, né? Como, por exemplo, vamos citar alguns deles aí, né? Então, o estado mental desse paciente, com relação ao estado mental, por exemplo, se ele estiver normal
ou uma agitação moderada. Normal é leve a moderada, classificação. Se ele tiver normal ou uma agitação moderada, a classificação é grave. Se ele estiver agitado, confuso e com uma sonolência grave, ele está num contexto muito grave. A frequência respiratória, lá embaixo, por exemplo, se estiver normal ou aumentada, nós estamos num contexto leve a moderado. Se ela está aumentada, é uma asma grave. E se a gente tem uma frequência respiratória também aumentada e em um contexto um pouco maior do que aquela esperada na grave, nós vamos estar numa asma muito grave, né? Olha aí, o pico de fluxo respiratório previsto, né? Na asma leve a moderada é acima de 50% do previsto. Na grave, 30% a 50% do previsto. E menor que 30% do previsto, nós estamos diante do contexto da asma muito grave, né? E aí, com relação aos gases, a gasometria e a oximetria, né? Por exemplo, a oximetria, a saturação, acima de 95%, nós estamos diante de uma asma leve a moderada. Quando começa a reduzir 91%, 95%, nós estamos numa asma grave. E abaixo de 90%, geralmente é o contexto, é o perfil do paciente que está extremamente broncoconstrito, com uma oximetria abaixo de 90%, né? Invariavelmente é isso que se encontra nesse contexto do paciente bem broncoconstrito, uma asma muito grave. A PO2, então lá na asma leve a moderada, a PO2 está normal, ao redor de 60 grave, menor que 60 muito grave. A PCO2, abaixo de 40 leve a moderada, menor que 45 grave e acima ou maior ou igual a 45 muito grave, né? Nota-se que aqui a gente começa a ter, por que na grave o CO2 está abaixo de 45 e na muito grave está acima de 45, né? Porque que esse paciente está taquipneico e consegue ainda lavar o CO2. Aqui, na muito grave, esse paciente está extremamente broncoconstrito, não consegue eliminar o CO2. Então ele começa a reter o CO2 e pode entrar em carbonarcose, como vocês já viram em outras condições no nosso módulo, né? Como na exacerbação de OPOC, no afogamento e outras condições. Então vamos lá. Na asma intermitente, né, os sintomas são menores que uma vez por semana, as atividades em geral normais, com faltas ocasionais ao trabalho, exacerbações são ocasionais e de fácil controle, a asma noturna aparece menos que 2 episódios por mês, broncodilatação de alívio é necessária menos que uma vez por semana e o volume expiratório nas consultas é acima de 80% previsto, né, pareando com aquele gráfico que a gente viu anteriormente, no slide anterior. Na persistente leve, note que esses sinais e sintomas eles vão aumentando, né, eles vão se exacerbando, né, a ponto da gente ter uma progressão dessa classificação aí, ok? Então, os sintomas são acima de uma vez por semana e menor que uma vez por dia. Limitação para grandes esforços determina faltas ocasionais. As exacerbações ainda são infrequentes, a necessidade de corticoide inalatório sistêmico ocasional. A asma noturna acima de 2 vezes por mês e menor que uma vez por semana, broncodilatação de alívio é necessária menor que 2 vezes por semana, e o volume expiratório final nas consultas, na espirometria, sem broncodilatação, é ainda acima de 80% do previsto. Lá na moderada, então, nós vamos ter os sintomas diários, mas não são contínuos, algumas faltas, né, com limitação a esforços moderados, as exacerbações são frequentes, necessitando corticoide inalatório sistêmico, idas a pronto-socorros, né, unidades de urgência e emergência e internações. A gente começa a falar em internação, então, a partir da crise moderada, grave ou muito grave, né? A asma noturna, ela corre mais que uma vez por semana, broncodilatação de alívio necessária mais que 2 vezes por semana e menor que 2 vezes por dia, e o volume expiratório nas consultas sem broncodilatação já começa a reduzir, né?
cai aqui, então, 60% a 80% do previsto para aquele paciente com aquele peso. Na asma persistente grave, então, os sintomas são diários e contínuos. A alimentação diária, exercícios leves, determinando faltas frequentes às escolas, aos trabalhos, né, determinando um grande absenteísmo. As exacerbações são frequentes, graves, necessitando corticoide inalatório, sistêmico, né, internações, e aqui, além dessas internações, elas estão num contexto de risco de vida. Esse paciente, na persistente grave, já está sendo considerada a possibilidade de má evolução. A asma noturna é comum, sendo necessária, estando presente acima de 2 vezes por semana e sendo necessária uma broncodilatação de alívio acima de 2 vezes por dia. O volume expiratório final nas consultas sem broncodilatação é abaixo de 60% do previsto. Tá? Muito bem, então o tratamento de acordo com a gravidade. Então, nós vimos lá na intermitente que são asmas muito infrequentes, né? Então, nós vamos utilizar de beta-2 agonistas de curta duração para alívio dos sintomas, mas não mais seguido do que 2 vezes por semana, conforme a classificação vista. Corticoide poderá ser introduzido. Aqui já é um anúncio para vocês que esse corticoide aqui, ele poderá ser introduzido em qualquer etapa da classificação de asma, ok? Não há uma restrição de uso do corticoide nessas crises. Entretanto, né, vocês já devem ter observado, obviamente, que a sua necessidade vai se fazer na medida em que a gente avança na classificação com esses pacientes mais intensamente broncoconstritos. Na persistente leve, nós vamos usar uma terapia anti-inflamatória com corticoide inalatório na seguinte dosagem ou esquema, conforme vocês verem aí, podem observar aí. Beclometasona, budesonida ou fluticasona, cada qual com as doses à frente. Pode ser necessário beta-2 agonista de curta duração para alívio dos sintomas, né, conforme vocês vão observar nas crises, na abordagem da crise da asma, lá no hospital. E, mais uma vez, pode ser necessário corticoide oral. Na persistente moderada, nós vamos fazer os corticoides inalatórios semelhantes à etapa anterior, porém acrescidos de beta-agonista de ação prolongada, né, o solmeterol, formoterol, né, e o corticoide poderá ser acrescido também nesta etapa. Na asma persistente grave, além do esquema anterior, então nós vamos dever acrescentar um corticoide oral na menor dose possível, né, durante uns 5, 6 dias de uso, né, aí a gente pode usar 1 miligrama por quilo de peso, ok? Devendo restringir isso aí basicamente a uma dose próxima de 60 miligramas dia, né, durante esse tempo, 5, 6 dias. Muito bem. Considerações deste tratamento com essas etapas: o paciente deve iniciar o tratamento pela etapa mais apropriada, de acordo com a severidade da doença. Então, eu vou classificar o paciente de acordo com esses sinais e sintomas, com as suas recorrências, com as suas intensidades, e vou fazer a proposta de tratamento de acordo com o que a gente acabou de ver, né? A gente vai executar o tratamento com aquela etapa em que se classifica o meu paciente de acordo com seus sinais e sintomas. Um curto período de prednisona, então, poderá ser necessário a qualquer momento e em qualquer etapa. O tratamento deve ser revisado a cada 3 meses e, se o controle é alcançado, deve-se tentar a redução de uma etapa. Se eu estou considerando o tratamento, por exemplo, de um paciente com asma persistente moderada, com 3 meses, se ele estabilizou, se ele deu aquela equalizada nos seus sinais e sintomas, com essa proposta terapêutica, eu vou tentar encaixá-lo no tratamento da asma persistente leve. Então, reduzo uma etapa, ok? Bom, mas vamos falar do tratamento da crise, aquele paciente que está em crise de asma, uma crise geralmente moderada, né, grave, e que está determinando esse paciente a ida dele ao serviço de urgência e emergência. Então,
esse tratamento da crise, basicamente, ele vai se basear em oxigênio, dar oxigênio ao paciente, utilização de beta-2 agonista, né, de curta duração, corticoide e outras medidas podem se fazer necessárias, né, em alguns serviços, né, para alguns pacientes mais broncoconstritos, como, por exemplo, o sulfato de magnésio, né, que é uma medida já que é executada para alguns pacientes. Então, o oxigênio ele vai ser mantido até que uma saturação atinja os 90%, tá? Nós não vamos, aqui com esse ponto de corte, a gente já considera esse paciente, ter tirado esse paciente de uma hipóxia, de um contexto de hipóxia importante, que a gente considera como o nosso alvo a partir do momento na implementação de oxigênio que ele esteja saturando acima de 90%, ok? Com relação ao beta-2 agonista, né, nós podemos utilizar o via aerossol, dosimetrado 4 ou 5 jatos, né, ou nebulização a cada 20, 30 minutos, cumulativamente. O efeito máximo geralmente é atingido com 8 a 16 jatos. Esses pacientes, ou em pacientes muito obstruídos, a administração contínua de beta-2 pode ser mais efetiva, né, com a dose de 10 a 15 microgramas ou miligramas por hora, por exemplo, o salbutamol, que o uso intermitente. O limite da dose deve ser acompanhado pela frequência cardíaca, arritmias ou tremores intensos de extremidades. Vocês sabem muito bem, nós já sabemos, esses beta-2 agonistas, né, eles são arritmogênicos, né, eles têm um efeito no cronotropismo do paciente, né, eles têm um efeito adrenérgico, então esses pacientes podem desenvolver arritmias potencialmente fatais. Então, nós temos que ter cuidado. Por exemplo, né, o Berotec, né, o fenoterol, ele tem um efeito taquicardizante muito importante. Então, imagine idosos, né, que já têm uma fibrilação atrial crônica, vão estar agudizando a sua arritmia. Ou aqueles idosos também com potencial de desenvolvimento por uma cardiopatia que ainda não é arritmogênica, que ainda não tem contexto de arritmia, pode estar apresentando essa arritmia pelo uso desse Berotec. Então, a dose recomendada aí, né, para a maioria dos casos, a gente consegue suprir essa crise de asma, né, fazer 3 eventos de nebulização, 3 episódios, né, de nebulização, até 3 nebulizações, com intervalos aí de 20 minutos entre cada nebulização, com uma dose de Berotec, utilizando uma média de 10 gotas. Para alguns casos mais severos, nós podemos arriscar dobrar essa dose, então. Nós poderíamos usar, por exemplo, 20 gotas de Berotec, mas aí vocês estão diante de um contexto muito grave, onde a intubação já está sendo quase que considerada, você está oxigenando o paciente, nebulizando, já é a segunda ou a terceira nebulização que você faz, e ele está extremamente broncoconstrito, e você não conseguiu debelar essa hipoxemia, esse paciente está grave, e você já pode, então, implementar esse Berotec, considerando os riscos para essa arritmia. Tá? O uso subcutâneo não apresenta vantagem sobre o inalatório, e em condições especiais podem ser usados nas doses de tebutalina, 0,25 miligramas a cada 20 minutos em 3 doses, ou adrenalina 1/1000, com 1 miligrama por ml, 0,3 a 0,5 miligramas a cada 20 minutos em 3 doses também. Ok? Bom, tem uma pergunta aqui da Paula, desculpa, eu vi aqui agora, Paula. Professor, quando você coloca corticoide inalatório sistêmico, você está considerando o efeito sistêmico pequeno que o inalatório tem? Porque fiquei confusa. Geralmente são consideradas 2 coisas diferentes, não? Corticoide inalatório, considerando que a maior parte do seu efeito é local, e o corticoide sistêmico, geralmente se referindo ao oral. Perfeitamente, Paulo, é isso mesmo. Você vai associar, você vai dar o corticoide inalatório oral associado ao sistêmico, né, considerando que a gente pode utilizar o sistêmico em qualquer etapa, como a gente viu aí,
tá? Só que a gente consegue idealizar a implementação do corticoide inalatório a partir da asma persistente lá que a gente acabou de ver. Né? Na intermitente a gente não consegue idealizar, porque as nebulizações já são suficientes para o resgate da crise, ok? Não sei se eu te respondi, mas é isso. Então, a gente faz a associação dos dois, ok? Corticoide inalatório e sistêmico, ok? É as duas coisas, é um mais o outro. Muito bem. O corticoide, então, está indicado em pacientes com exacerbação que já tenham necessitado cursos prévios de esteroides orais e que sejam dependentes de corticoide inalatório. Olha aí, ó, tá vendo? Que apresentem história anterior de resposta incompleta aos broncodilatadores ou que estejam em broncoespasmo severo. Mas, na verdade, a gente considerou para vocês que ele poderá ser usado em qualquer etapa, né? Mas na crise, nós contemplamos a sua utilização, sim. Então, as doses, geralmente não há necessidade muito alta, cerca de 60 a 80 miligramas por dia de prednisona por 1 a 2 dias ou hidrocortisona 400 miligramas por dia, ok? A hidrocortisona, então, nós vamos fracionar, nós vamos colocar aqui, por exemplo, 100 miligramas a cada 6 horas, né? Totalizando esses 400 miligramas. Os pacientes atendidos em emergência devem usar os glicocorticoides sistêmicos para acelerar a recuperação e diminuir os riscos das crises mais graves, né? Então, a gente já contempla isso na crise para evitar que ela evolua e firme um quadro mais sustentado de uma gravidade maior, né? Como a gente considerou para vocês lá a possibilidade, né, no slide anterior, no tripé da crise, né, oxigênio, beta-2 e corticoide, e aí a gente considera outras medidas, vai aqui a informação para vocês, né, do sulfato de magnésio, que onde o mecanismo de broncodilatação ainda é desconhecido, mas a gente, nesses casos graves, né, moderados, mas a gente utiliza mais os muito graves, muito obstruídos, né, o sulfato de magnésio, a gente vai estar usando com o intuito broncodilatador, tá? Ele participa lá da bomba de cálcio e parece que ele tem um mecanismo direto na broncodilatação, relaxar a musculatura lisa brônquica, ok? O sulfato de magnésio. Então, qual que é a dose que a gente utilizaria dele? Seriam 1 a 2 miligramas, 1 a 2 miligramas utilizados, diluídos, 1 a 2 gramas diluídos em 50 a 100 ml de soro glicosado a 5%, tá? Só refazendo aqui, 1 a 2 gramas diluídos em 50 a 100 ml de soro glicosado a 5%. O sulfato de magnésio, a gente tem no hospital 50%, então 50 gramas em 100 ml. Vocês fazem a regra de 3 e colocam 1 a 2 gramas desse sulfato de magnésio diluídos em 50 a 100 de soro glicosado e infunde essa diluição em 30 minutos para o paciente, ok? Bom, vamos avançar lá novamente. Bom, aqui tem um gráficozinho, deixa eu só tentar aumentar aqui, colocar aqui isso, para tentar melhorar aqui para mim. Tudo bem. Então, aqui nós temos um gráfico para vocês, onde a gente considera esse algoritmo aí de tratamento na crise, né? Então, vamos lá. Uma rápida avaliação da gravidade desse paciente, pela clínica, pelo pico de fluxo expiratório e pela oximetria desse paciente, ok? Esse paciente não consegue falar, está em exaustão, né, respiratória, com cianose e um baixo nível de consciência. Então, esse paciente já é candidato para cuidados intensivos aqui, assim como também um outro fluxo, uma outra cascata que vai vir do lado esquerdo aqui. Bom, então esse paciente que está com uma clínica muito grave, ele não consegue falar, ele está cianótico, com baixo nível de consciência, ele é candidato à terapia intensiva.
Eu vou, então, avaliar essa condição clínica do paciente, essa gravidade, através da sua clínica, a espirometria e a oximetria, né? A gente sabe muito bem que essa não é uma realidade que a gente contempla na maioria dos serviços, né? A gente fazer espirometria, então a gente considera mais a clínica do paciente com a oximetria. Mas a título de fluxo, a gente, num serviço de excelência, nós temos que contemplar essa espirometria também. Então, nós vamos fazer até 3 doses de beta-2 agonista a cada 10 a 30 minutos, oxigênio a 3 litros por minuto. Se a oximetria estiver abaixo de 92%, ou saturação oximetria indisponível. Então, nós vamos fazer essas 3 doses de nebulização, né, de beta-2 agonista, ou os puffs lá, os jatos. Vamos reavaliar o estado de gravidade desse paciente. Ele teve, após essas 3 doses de beta-agonista, uma boa resposta. Ele não tem mais sinais de gravidade, o pico de fluxo expiratório está acima de 70% predito. Ótimo. A resposta foi parcial, redução de sinais de gravidade e o pico de fluxo respiratório de 50% a 70% do predito, né? Nós vamos manter esse paciente no pronto-socorro. Ele pode ter tido uma resposta ausente ou pequena, com persistência dos sinais de gravidade, com pico de fluxo respiratório de 35% a 50% do predito, né, do previsto, e esse paciente também vai ser mantido no pronto-socorro. Ou aquele paciente que, a despeito dessas 3 doses de beta-agonista, apresentou, então, piora dos sinais clínicos de gravidade, com um pico de fluxo respiratório menor que 35% predito, ou a sua oximetria ainda está muito baixo, ele está ainda com exaustão, ele está com rebaixamento sensório, ele está cianótico, a despeito daquela implementação inicial de 3 doses de beta-agonista. Muito bem, para este paciente aqui, que apresentou esta piora, a despeito de um início de tratamento, tem que ser considerado, então, ele ser alocado em regime de terapia intensiva também. Muito bem, aquela boa resposta, para aquele paciente que teve uma boa resposta, então, nós vamos considerar a alta deste paciente, né, no meu serviço. Vou dar alta para ele. Eu vou manter o beta-2, por via inalatória 2 a 5 jatos a cada 4 horas por 2 dias, prednisona, um equivalente 1 a 2 miligramas por quilo, no máximo 60 miligramas de oral no pronto-socorro e em casa por 7 a 10 dias, né? E vamos referenciar esse paciente para o especialista ou para um bom clínico. Para aqueles casos em que a gente teve uma resposta parcial ou mesmo uma resposta pequena, nós vamos manter este paciente a nível de pronto-socorro. Ele teve uma resposta pequena. Então, nós vamos manter. No primeiro caso, onde houve uma resposta parcial, nós vamos manter no pronto-socorro um beta-agonista inalatório a cada 30 a 60 minutos até 4 horas, associar o ipatrópio, tá? O atrovente, né, que é um anticolinérgico, ok? Nós vamos considerar, para potencializar broncodilatação, prednisona 60 miligramas por dia para este paciente. Para aquele paciente que quase não teve resposta, uma resposta muito pequena, nós vamos manter este paciente com um beta-2 inalatório a cada 30 a 60 minutos por 4 horas, associar o ipatrópio e prednisona o equivalente 60 miligramas. Note que nós temos a mesma evolução e as mesmas condutas para estes pacientes que tiveram uma resposta parcial e aquele paciente que teve uma resposta ausente ou mesmo pequena ao nosso início terapêutico com as nossas 3 doses de beta-agonista, ok? Com intervalos de 10 a 30 minutos. Geralmente a gente dá um intervalo de 15, 20 minutos para cada nebulização. Muito bem. Então, para este paciente que nós iniciamos essa terapia, colocando o beta-2 inalatório a cada 30 a 60 minutos até 4 horas, nós vamos avaliando a resposta desse paciente entre a primeira e a 4ª hora dessa interação terapêutica após aquelas primeiras 3 doses de beta-agonista lá em cima, em que a gente associa
essas medidas terapêuticas aqui e vamos acompanhar o nosso paciente, então, lá no serviço de urgência e emergência entre a primeira e a quarta hora. Tá? Se esse paciente não apresentou, a despeito disso, né, uma resposta muito insuficiente, com sinais de gravidade ou asma de risco, um pico de fluxo respiratório menor que 70% do pedido, nós vamos então considerar a internação deste paciente imediata. Ele já tem que ser considerado paciente já do hospital. Ele não é um paciente que está inserido no contexto da urgência e emergência. Paciente que está na urgência e emergência, ele não é um paciente internado. Ele está ali para ser medicado e após essa inferência terapêutica, essa introdução farmacológica ou mesmo a inferência propedêutica através de alguns exames complementares, ele vai ser liberado num contexto de continuidade para casa. Ele não é um paciente internado que vai à unidade de urgência e emergência. Esses pacientes que após as suas abordagens, independente da sua condição clínica, aqui no caso a asma, se ele não obtiver resposta com a nossa terapia, então nós vamos internar esse paciente, nós vamos estar fazendo o cadastro de internação desse paciente para a rede hospitalar, ok? Bom, se ele teve uma boa resposta, sem sinais de gravidade ou fatores de risco, com um pico de fluxo respiratório acima de 70% do predito, o aceitável, então, a consideração aqui é acima de 50%, nós vamos dar alta para esse paciente. Nós vamos liberar esse paciente, continuar com beta-2, dose alta, prednisona 40 a 60 miligramas, né, até uma semana ou 10 dias, e referir ao especialista também, contra-referenciar esse paciente para o especialista, tá bom? Bom, então, esse seria um algoritmo, né, de conduta para o paciente de crise asmática na urgência e emergência, sendo que para este paciente com a crise grave, com piora ou pequena, aqui neste contexto aqui, queria colocar para vocês, em que ele teve uma pequena melhora ou uma piora até, eu posso considerar aqui acrescentar o sulfato de magnésio, tá? Que eu coloquei para vocês aí, que eu considerei para vocês agora inserir, né, nos slides da aula para vocês. Então, para estes pacientes aqui, eu vou colocar o sulfato de magnésio, 1 a 2 gramas, diluídos em 50 a 100 ml de glicosato isotônico, e infundir isso em até 30 minutos. Eu posso acrescentar isso aqui nesse algoritmo lá em cima, tá bom? Onde eu estou sinalizando para vocês aqui. Só queria entender se vocês estão considerando aí as setas que eu estou fazendo, os sinais que eu estou tentando colocar para vocês. Vocês conseguem aí? Então, né? Ótimo, ótimo, obrigado. Então tá bem. Não fica bom, gente, igual eu falei para vocês, porque é um mouse aqui, a gente não consegue fazer tudo certinho, retinho. Não, desculpa aí, às vezes fica tudo borracado. Bom, vou seguir aqui. Então, as medidas que não são recomendadas ou erros comuns na asma aguda, né, nessa crise de asma, o paciente intensamente broncoconstrito, o paciente que está em plena crise, e o que a gente consideraria como um erro? Imagina um paciente com exaustão respiratória, dispneico, dessaturano, cianótico, a gente propor ou propuser uma metaterapia, como a fisioterapia respiratória. Colocar esse paciente para puxar aquelas bolinhas, ele não consegue, ele está exausto, ele está numa condição clínica bem ruim. Como é que nós vamos considerar fazer fisioterapia respiratória para esse paciente? Ele não consegue, né? Ele não se adequa, ele não tem adesão a essa fisioterapia respiratória nesse momento, na crise. Ok? Lógico, num segundo momento, até mesmo para fortalecimento dessa musculatura, quando ele estiver estável, nós vamos fazer uma proposta para ele de fisiorrespiratória motora, para intensificar essa musculatura acessória da respiração, né? Uso de mucolítico, ansiolíticos ou antibióticos de rotina. Nós sabemos que usar isso de rotina aí, né, não tem evidência. Então, nós não temos exacerbações, como vocês já viram nas causas,
só provocadas por por bactérias, né, eventos bacterianos infecciosos. Então, a gente não vai utilizar esses antibióticos de rotina. Nós vamos, sim, individualizar, contemplar essa crise de exacerbação de asma nesse momento e considerar a possibilidade de usar esse antibiótico aqui quando a gente tiver elementos o suficiente que corroborem, né, que concatenem com o fato desse paciente ter um evento infeccioso, séptico, ou até mesmo numa fase mais avançada. Mas de rotina, não. Fazer isso de rotina não é uma medida plausível, tá? O uso de ansiolíticos também. Muitas vezes esse paciente, vocês viram lá na classificação e na condução desse paciente em crise, muitos deles eles vão estar com rebaixamento de sensório ou algum grau de agitação. Se você inadvertidamente abusar ou até mesmo contemplar esses ansiolíticos aqui no intuito de dar sossego para você, para a equipe médica e equipe hospitalar da saúde, porque esse paciente às vezes está intensamente agitado, falando, toda hora chama, mas a gente tem que entender que este paciente está neste contexto por exatamente duas questões, né? Esta aqui, né, uma redução no seu O2 e ou, né, um aumento no seu CO2. Então, imagina, nós temos que entender que este paciente ele está sob vigência final do seu evento de crise, sob hipóxia e ou hipercarbia. Então, a melhor maneira da gente equalizar, da gente entender e tratar essa agitação e ou, né, confusão mental e ou rebaixamento de consciência desse paciente, é a gente abordar e entender as vias finais de tratar a hipóxia e hipercarbia desse paciente, certo? E hidratação agressiva, né? Agressivamente, não. Nós vamos hidratar esse paciente o suficiente para que ele mereça dentro daquilo que você já sabe. Hidratar um paciente grave na urgência e emergência é a gente considerar, né, o seu principal elemento de acompanhação nesse quesito. E aí eu perguntaria para vocês, qual a melhor maneira de acompanhar a hidratação de um paciente que tem contexto de gravidade? Como é que eu vou acompanhar essa hidratação do paciente aqui? Qual o melhor parâmetro de acompanhamento? Pressão arterial, a Isabela responde não. Não é a pressão, viu, Isabela? É exatamente aqui. A Fernanda e a Júlia respondem exatamente, a diurese, né? Arthur também considera aqui, né? É a diurese. Então, eu vou hidratar o paciente e acompanhar a diurese desse paciente aqui, ok? Óbvio, se ele tiver uma função renal boa, né, gente? Vamos utilizar de um bom senso aí, óbvio. Se ele tiver uma condição renal boa, nós não vamos acompanhar a diurese se ele for um renal, um nefroprata crônico ou mesmo em diálise, né? Como é que nós vamos acompanhar? Tá claro isso? A pressão arterial não, viu, Isabela? Nem sempre nós vamos ter isso que dignamente, não. Não é a pressão. Ok? Bom, gente, o que a gente tinha de comentar com vocês aí, tá? Sobre a aula de asma é isso, tá? Considerando realmente a abordagem da crise, né, considerando os elementos do beta-2, agonista, o oxigênio, o corticoide, introduzindo para vocês o conceito aí do sulfato de magnésio, que ele tem um efeito broncodilatador nas crises moderadas e graves, nessas doses que eu passei para vocês, tá? E não prescrevam, por gentileza, fisioterapia respiratória, nem utilização de ansiolíticos, antibióticos de rotina, né, e não façam hiperidratação neste paciente que já está em crise. Outra coisa que eu gostaria de finalizar e comentar para vocês é no contexto advindo recente, né, motivo pelo qual nos encontramos aqui nessa aula à distância, né, em casa, que é a introdução desse vírus, né. Então, alguns pacientes em crise de asma podem ser, sim, estratificados se tiverem elementos epidemiológicos,
ok? Se houver uma forte consideração epidemiológica, os elementos de anamnese desse paciente contemplarem a possibilidade dele estar sendo acutizado a sua crise de asma por conta de um contexto viral, né? Então, muitos pacientes podem estar chegando, e muitos já chegaram em crise de asma, em que estarão com um elemento epidemiológico antecedendo essa crise de asma fortemente preditora ou voltada para a questão do coronavírus, para a questão do Covid-19 neste momento, não é? E aí eu perguntaria para vocês aqui, só para a gente entrar numa discussão, ora, se a gente considera a possibilidade, né, de iniciar o tratamento em nebulização desses pacientes, né, que estão com asma, e se a gente entende que esses pacientes com coronavírus, com Covid, né, eles não deveriam receber nebulização para não aerosolizar e para não disseminar isto nesse setor de urgência e emergência, como é que a gente faria, então, para esse paciente asmático, covídico, com coronavírus, já que a gente não pode fazer a nebulização, né? Como é que a gente iniciaria, então? A gente faria essa broncodilatação com nebulização? Ela é contraindicada. A gente não pode fazer nebulização nesses pacientes, a gente não pode fazer, em muitos pacientes, ventilação não invasiva para não aerosolizar. Então, como é que a gente faria nesses pacientes? Gostaria de ouvir algumas respostas aí. Enquanto isso, tem uma pergunta aqui, Gabriel, quem tem asma controlado, o coronavírus pode desencadear? Tá lá, né? Puxou esse comentário que a gente está fazendo aqui, né? Pode desencadear, né, Gabriel? Pode desencadear, ok? Ele pode realmente levar esse paciente em intercrises, né, que estaria estável, uma vez contaminado, uma vez colonizado e evoluindo para a infecção, ele pode exacerbar essa asma dele, pode desenvolver uma crise nesse paciente, sim, Gabriel, né, e turma, né? Então, eu perguntei para vocês aí, como é que a gente faria, então? Esse paciente, olha só, repetindo, ele tem asma, ele está em crise, pelo corona lá, ele tem uma suspeita de corona, de Covid, e pelo Covid eu não poderia fazer nebulização. Pela asma eu teria que fazer nebulização. Como é que eu faço, então? Quero ouvir alguma opinião de vocês. Estou dando um tempo aqui. O Vitor está respondendo. Pode fazer endovenoso? Porque o problema da nebulização seria aumentar a propagação e não os efeitos do medicamento em si. Exatamente, vai aumentar a propagação ali, vai aerosolizar, e os profissionais que estão abordando ali vão ter um risco, mesmo e a despeito da utilização de todos os EPIs, né? Esse ambiente vai estar aerosolizado com alto risco de contaminação ali para a equipe. Então, não é uma abordagem de utilizar nebulização nem ventilação não invasiva nesses pacientes, não é? O Arthur diz, a depender do nível da crise dele, se a crise estiver grande, eu faria a nebulização apesar da suspeita. É uma opinião do Arthur, para depois a gente comentar com vocês o que a gente faria, né? A Júlia, mas aí pode disseminar para outros pacientes se fizer a nebulização. Exatamente. Considerando, Júlia, que para outros pacientes, assim, eu estou num setor, olha só, hoje em dia, né, esses setores que estão abordando esses pacientes em potencial, né, suspeitos de coronavírus, Covid, alguns deles vão estar em suspeita apenas, virão negativos, e outros em suspeita virão positivos. Só que até chegarem esses resultados, né, todos devem ser incluídos como positivos. A conduta é essa. Então, muitos que estarão negativos podem estar, de fato, sendo contaminados por aqueles que estariam com resultados positivos depois, percebem? Então, a gente nebulizar esse paciente é um risco para os outros pacientes e para a equipe, né? Para os outros pacientes.
O Arthur, porque se ele tiver um broncoespasmo muito forte, o cara pode morrer. Sim, né? Sim. A Raila, pode ser aquele jato em spray? A Raila diz aqui, então, se pode ser aquele jato em spray, né? Pode, né? Pode ser aquele jatinho em spray, né? Ele usa dosimetrado, né? Aquelas bombinhas puffs, né? Que a gente vai utilizar nele, né? Aquelas bombinhas inalatórias que ele vai poder estar inalando, ok? A gente vai fazer o spray e colocar na boca do paciente. Só que é uma alternativa muito boa, só que nem todos os serviços vão ter esses puffs para serem feitos, não é? Então, é uma alternativa, Raila, né? A Júlia diz, então, pode disseminar para outros pacientes, fizer a nebulização, ou os funcionários também, né, Júlia? Complementando aí, é verdade. Aconteceu algo semelhante na China, eu acho, e isso acontece demais. O Arthur pergunta aqui se usa ambu, né? Não usa. A gente não vai usar ambu, a gente não pode usar ambu nesses pacientes. A gente restringe a utilização de ambu, né? Então, a intubação, por exemplo, a gente não ambusa. A gente curariza o paciente e coloca uma pinça no tubo, passa o fio guia e a gente não ambusa esse paciente de jeito nenhum. A gente faz uma pré-oxigenação nesse paciente, intuba, com esse tubo, o paciente está curarizado para ele exatamente não respirar e não jogar aerossol no ambiente, ele está curarizado, intuba e conecta rapidamente no respirador. Eu não vou ambusar para checar, por exemplo, se o tubo ficou seletivo ou não. Eu vou checar isso depois com um respirador. Eu já conecto, faço a minha intubação tendendo a ser um pouco mais alta, né? É por isso que eu vou deixar o tubo um pouco mais alto para evitar essa seletividade. E vou checar depois no respirador se o volume corrente desse paciente é bom, aí eu vou checar se ele tem amplitude bilateral, se ele está tendo realmente a sua condição respiratória bilateral, sua ausculta bilateral, né? A Ana Caroline pergunta, somente optar por fármacos sistêmicos, corticoide oral, magnésio, ele sente, professor, né? Tá, é isso aí que a gente vai contemplar para vocês agora, quando a gente for conversar, né? Entendi. A Júlia, o Pazelli nos disse isso de coralizar, tinha esquecido. Exatamente. O Arthur também, eu pensei nisso que a Ana disse, e a Ana teria dito de somente optar por fármacos sistêmicos, corticoide oral, magnésio, seriocente. Tá, vamos lá, gente, o que acontece? A nebulização é uma medida, então, que não é considerada, né? Deixa eu só ler mais uma aqui, da Paula. Corticoide sistêmico usado em casos graves de asma não pode piorar muito a infecção pelo corona, ou vale a pena o risco, né? Tá, na verdade, assim, né, as doses, tanto na asma lá, a dose injetável, venosa, do cortisona, os 40 miligramas lá, ou a prednisona, ou metilprednisolona, né, as doses delas são semelhantes nessas crises, tá? E aí, se o paciente tiver infecção, né, se não vai piorar a infecção pelo corona. Hoje em dia já está se considerando a utilização do corticoide, né, pelo corona, tá? Tá nos protocolos aí a gente contemplar a possibilidade da utilização desses corticoides, né, vários protocolos. Então, não vai piorar a infecção pelo corona, viu, Paulo? Não vai piorar. Ele já está sendo contemplado como utilização, principalmente se esse paciente evoluir em choque séptico com droga vasoativa, onde o corticoide vai potencializar a utilização da droga vasoativa. Bom, então nesses pacientes que tiverem em crise de asma, nós vamos utilizar todas as medidas possíveis, menos a nebulização, gente, né? A resposta é simples. Então, tudo aquilo que a gente for fazer no paciente para otimizar a sua broncodilatação, né? Corticoide, sistêmico, sulfato de magnésio, adrenalina subcutânea, todas essas medidas podem ser utilizadas, né, desde que a gente não cause, então,
Para esse paciente que teria um contexto duplo, asma com a suspeita de coronavírus, a gente não vai poder fazer a nebulização. A gente utilizaria, por exemplo, aqueles jatos, né, aqueles puffs lá que para o paciente consciente, né, para o paciente que consegue colocar na boca a sua bombinha e consiga utilizar a sua broncodilatação, certo? Mas para os outros a gente não vai considerar a nebulização. E outra questão a ser contemplada para vocês. Para aqueles pacientes em crise grave, né, de asma, uma asma grave, uma asma em crise mesmo, que está em crise, nós temos que contemplar a possibilidade de intubar esse paciente, tá? Se é aquela via lá que a gente viu, aquele gráfico final, né, de um paciente grave com pouca resposta ao tratamento, mesmo após a associação de tratamento de corticoide, ele vai ser internado, e internado de preferência no ambiente de terapia intensiva, que é raro a gente ter leito, e neste ambiente a gente considera a possibilidade de até mesmo intubar esse paciente precocemente, tá? Lá, se ele tiver a suspeita de associação com o coronavírus, né, hoje em dia o pessoal fala na possibilidade de intubação precoce também. Tá? Se ele tiver em asma com possibilidade de associação com coronavírus, com Covid, intubação precoce com sistema fechado. Então ele vai ser intubado, sistema fechado, de ventilação mecânica, com os filtros devidos, né, o HMF, né, o EPA, filtro EPA, que vai realmente ter a contenção de dissipação do vírus, né, e bactérias e vírus, ok? Ele retém bactérias 100% e 99,9% dos vírus, esses filtros. Então a gente vai ventilar esse paciente em sistema fechado, de ventilação, de aspiração, que chama traqueocare, e esse paciente vai estar de preferência curarizado, tá bom? Bem, pessoal, eu acho que a gente comentou bastante medidas, né, classificou, entendeu, fez uma revisão dos conceitos, né, da asma, da sua rápida fisiopatologia, passamos pela classificação, entendemos aí a abordagem da crise, está sendo feito na asma, contemplamos aí a associação hoje em dia com a pandemia que nos atinge, que nos aflige, né, e espero ter atingido o objetivo com vocês aí, viu? Se tiver mais alguma pergunta ou mais alguma coisa a ser contemplada, estou à disposição. E mais uma vez, uma grande satisfação de estar com vocês. Vamos ver se aparece mais alguma coisa aqui, mais alguma pergunta. O Caio pergunta aqui, professor, quando o medicamento é administrado em casa de 4 em 4 horas, é recomendado o paciente acordar à noite para fazer o uso do remédio? Tá. Então, geralmente, Caio, o que a gente, nessas posologias curtas assim, o que a gente costuma colocar de intervalos menores assim, é durante o dia, sabe? Então, por exemplo, né, algumas posologias de 2 em 2 horas, de 3 em 3, de 4 em 4, a gente faz assim, olha, durante o dia você vai respeitar esses horários, à noite a gente espaça um pouco mais, sabe, Caio, exatamente para não privar esse paciente de uma noite conciliada de sono, para a gente não privar o sono desse paciente, porque a gente sabe que a privação de sono tem efeitos também múltiplos no organismo, né, a nível sistêmico. Então, não adianta a gente ficar acordando esse cara de 2 em 2, 3 em 3, 4 em 4 horas, se ele vai ter privação de sono, e isso tem diferença e repercussões até no seu sistema imune, né, você bem sabe disso. Então, essas posologias curtas a gente faz durante o dia, à noite a gente espaça um pouco mais para preservar o sono do paciente, né, para ele conciliar bem o sono, certo? Perfeito. A Ana Carolina tem uma dúvida. Quais são as contraindicações absolutas para beta-2 agonistas? Só pacientes com arritmias prévias? Não, aí, assim, a gente tem, por exemplo, né, o paciente, por exemplo, que já tem arritmia prévia é a principal, né? Mas algum deles que já tenha tido alguma observância de alergia, né?
com relação a esses beta-agonistas, né? Ao fenoterol, algum deles, ou algo similar. Então, se ele apresentou um racho cutâneo, náusea, vômito, se ele apresentou alguma reação importante na sua utilização, né, a gente não vai utilizar. Aí a gente poderia nebulizar só com o hipatrópio, só com anticolinérgico, por exemplo, tiraria o beta-2, certo? Mas a principal, sem dúvida, são essas cardiopatias arrítmicas, né, em que a gente não vai utilizar de jeito nenhum, senão a gente está próximo de um dano maior ao paciente, sendo que a gente teria outras alternativas para beneficiar o paciente na sua broncodilatação, tá? Muito bem. Pessoal, então, a semana que vem nós entramos no mesmo horário da aula, na parte metabólica, tá? Nós vamos discutir o estado hiperosmolar, com a cetoacidose diabética na primeira aula, depois a parte tireoide, trauma e aquela aula final de vocês mostrando, então, dando aula de sepse, não é verdade? Então, por hoje foi uma satisfação estar com vocês, tá bom? Qualquer dúvida que surgir aí, pode mandar no WhatsApp também da turma lá que a gente criou, viu? Foi um prazer estar com vocês, espero ter atingido o objetivo mais uma vez com vocês, viu? Eu acho que está indo muito bem, não é? O que vocês acham aí do nosso módulo? Está tudo certinho? Está dando para acompanhar? Está tudo tranquilo? Ótimo, que bom, fico satisfeito também, não é? Que a gente adequou finalmente, a gente fez aquela aula no Zoom lá, mas depois rapidamente a gente veio para o Canvas, que sem dúvida vocês tinham razão, aqui é bem melhor, aqui não tem nem comparação com o Zoom, acho aqui melhor, a gente vai seguir assim, estou me inteirando sobre a metodologia de fazer avaliação de vocês por aqui, né? Já foram feitas algumas aí pelo que eu tenho acompanhado, e só estou esquecendo aqui de gravar os presentes, salvar o nome dos participantes e também salvar aqui o bate-papo. Tá? Pessoal, um grande abraço, boa tarde a todos, a gente se encontra então a semana que vem e à disposição aí para, bom, até segunda, se Deus quiser, para perguntas se vocês quiserem. Bom, grande abraço, boa semana a todos.